Então, o nosso encontro, hoje vamos falar de seminário. A ideia é trazer novamente essa explicação do paper, cada detalhe do paper, e trazer exemplos para vocês de alguns detalhes que pedem no paper. Então, vamos visualizar primeiro o paper e depois eu mostro o exemplo. Primeiramente, aqui se pede um título. Esse título, ele precisa estar de acordo com o tema do seminário, né? Eu penso que até aí tudo bem. O outro semestre nós não tivemos nenhum problema em relação a isso. Vocês precisam encontrar um título que tenha a ver com o seminário. E esse título precisa fazer sentido na sua introdução, na sua fundamentação teórica, em todo o seu trabalho. Então, primeiramente, encontrar um título. Depois, aqui pede para vocês inserirem o nome dos acadêmicos. Então, vocês vão colocar o nome dos acadêmicos que pertence ao grupo de vocês. Então, aqui vocês podem retirar essa palavra, acadêmico, e escrever o nome de algum integrante. Vamos supor que aqui tem alguém que chama Franciele. Opa, Francilene. Franciele, né? E vocês vão colocar o nome completo, Franciele Oliveira. Aí eu tenho um outro integrante ainda no grupo. Então, eu vou pegar esse número, vou copiar, vou colar. E vocês vão colocar o nome do outro integrante, a Estela. E aí eu vou escrever o nome da Estela completo. E assim por diante. No tutor externo, a mesma coisa, vocês precisam excluir e colocar o meu nome, Francilene Bernardo Cordeiro Roas. É esse formato que precisa ficar, e os nomes em negrito. Se tiver mais acadêmico, então vai dando Enter e colocando sobrescrito, então, o número 1. Percebam que no nome dos acadêmicos tem o número 1, e no meu nome, que sou a tutora, o número 2. Por que 1 e 2? Porque lá embaixo eu vou ter uma nota de rodapé, dizendo que o número 1, quem tem ali o número 1 no nome, são os acadêmicos, e o número 2 é a professora tutora. Isso aqui vocês não precisam alterar. Aqui embaixo, vocês também permanecem o nome da universidade, Centro Universitário Leonardo da Vinci, Uniaselv. Aqui vocês vão mudar. Vocês vão alterar o nome do curso, o código da turma, e aí vocês vão colocar o número do módulo, né, do semestre que vocês estão fazendo, a data, o mês e o ano que vocês produziram, entregaram esse paper. Aqui eu penso que está tudo bem. Introdução. Bem, no semestre anterior, o paper pedia para vocês uma introdução contextualizada, né? Então, nós pressupomos de que vocês precisavam entregar mais do que o objetivo geral. Vocês, por exemplo, precisavam dizer sobre o que vocês estavam falando, trazer autores que mostravam o conceito do seu objeto de pesquisa. Isso foi lá no semestre anterior. Agora não. Agora vocês não precisam, anotem bem isso, porque eu percebi que alguns alunos estão tendo dúvida nisso. Vocês não precisam contextualizar nesse sentido de trazer autores, de trazer o conceito, de trazer a história, não precisa. Aqui na introdução está pedindo para vocês incluírem apenas, veja, está todo em caixa alta, apenas o objetivo geral de sua pesquisa. É só isso. Então, vamos supor que a Estela ela quer compreender o impacto dos custos para as ONGs, né, para o terceiro setor. Então, é isso que ela vai dizer aqui: compreender o impacto dos custos para o terceiro setor. Vamos supor
que o Rafael ele vai mostrar sobre o impacto dos custos na mão de obra. Então, ele vai, por exemplo, identificar o impacto dos custos na mão de obra no setor alimentício durante a pandemia. Ponto. É só isso. Vocês não precisam dizer o que é custo, falar sobre o mercado, nada disso. É só o objetivo da sua pesquisa. Pessoal, eu estou falando isso para vocês porque é o que está pedindo no paper de vocês, tá bom? Se fosse um outro trabalho, não tivesse essa orientação, nossa, eu super ia querer uma introdução que chamasse atenção de 5 páginas, mas não é essa a intenção do paper. É só para vocês colocarem o objetivo geral, né? E o objetivo geral em uma introdução, em uma pesquisa, não é o que vocês vão aprender, qual é o objetivo de vocês estarem fazendo essa pesquisa. Então, por exemplo, que eu já vi, o objetivo dessa pesquisa é agregar conhecimento e crescimento pessoal e profissional para mim. Isso não é o objetivo para se colocar aqui. Claro, esse trabalho tem esse objetivo também. Porém, o objetivo da pesquisa é o que você pretende, aonde você pretende chegar com essa pesquisa. Então, tem que ter a ver, tem que ter uma relação com o paper, com o tema do seminário. Então, o impacto dos custos é sobre isso o seu objetivo, tá ok? O que você vai responder com essa pesquisa, fazendo essa pesquisa. Isso é o objetivo. E é só o objetivo. Ele não precisa ser grande, ele pode ser simples, pode ser uma linha, 2 linhas, é um objetivo normal. Mas percebam, pessoal, esse objetivo, ele está pedindo para que vocês coloquem, apresentem nele uma aplicação prática. O que isso significa? Aplicação prática. Aplicação prática significa que você vai entender a realidade de uma prática, né? Compreender um contexto real. Então, isso significa que a sua pesquisa não vai se voltar apenas para a teoria. Você não vai só buscar autores, mas você vai também contar uma prática, contar uma realidade. É isso que significa mostrar uma aplicação prática. E como colocar isso no seu objetivo? Como mostrar que existe uma aplicação prática no seu trabalho? Aqui no objetivo, você vai mostrar, por exemplo, um lugar que você vai pesquisar, né? Onde você vai aplicar uma entrevista, ou aonde você vai, da onde você vai contar uma experiência prática, um questionário, ou às vezes um profissional, né? Então, é dessa maneira que vocês vão mostrar uma aplicação prática no objetivo geral. Então, vamos supor que a Estela, ela vai compreender o impacto dos custos nas instituições de terceiro setor, né? Ela poderia falar, trazer esse objetivo e podem perceber, compreender o impacto dos custos no terceiro setor. Quando eu falo assim, dá a impressão também que a pessoa pode só usar teoria e não vai aplicar uma entrevista, não vai aplicar um questionário. Mas quando a Estela, ela escreve compreender o impacto dos custos na ONG tal, coloca o nome da ONG, então já mostra que ela vai entrevistar alguém daquela ONG, vai mostrar algo prático, como o custo ele foi na realidade para aquela ONG, para uma ONG específica. Então, para vocês trazerem uma aplicação prática, mostre o nome do lugar que você vai pesquisar, que você vai aplicar uma entrevista, um questionário. Se for uma pesquisa sigilosa, os dados forem sigilosos, né? Vocês conversem com a pessoa que você vai entrevistar. Ou se for uma realidade prática, converse com o gestor, com o administrador para pedir essa autorização, né? Se for algo sigiloso que vocês não querem mostrar ou que vocês julguem que não pode mostrar,
Então, peguem isso e coloquem algo assim que não especifica, mas que mostra uma realidade. Vou tentar usar um exemplo. Então, a Estela vai falar sobre o impacto dos custos em uma ONG tal. Ao invés dela especificar, ela vai dizer em uma ONG situada no município tal. Pessoal, eu vou precisar só de um minutinho, só um minutinho, por favor. Pessoal, desculpe pela interferência. Esses são os desafios de trabalhar home office, né? De estudar home office. Bem, então, pessoal, eu estava falando sobre informações sigilosas ou que vocês não querem mostrar o lugar. Então, vocês podem utilizar, por exemplo, a região que aquela empresa está situada. Então, vou pegar a Estela, né, como exemplo. Então, ela quer falar sobre o impacto dos custos em uma ONG situada em um lugar tal. Ou vocês podem também utilizar nomes fictícios, né? Trazer nomes fictícios para aquela empresa, visando resguardar assim o sigilo daquela empresa, tá bom? Mas o que é importante aqui que vocês saibam nessa introdução é que esse objetivo precisa mostrar um lugar, né? Que pode ser um nome fictício, que vocês podem citar só o lugar que essa empresa está situado, tá bom? Então, vocês precisam mostrar uma aplicação prática. Pessoal, por favor, falem. Estão com dúvida? Introdução, título, tudo bem? Tudo bem por enquanto. Ok. Por enquanto tudo Rafael, certo. tudo certo? Tudo certo. Certo, pessoal, mas então fiquem com essa ideia que vocês não precisam citar autores, referenciar, fazer um texto, nada disso. Só apenas um objetivo. Vamos para a fundamentação teórica. Quais são as características da fundamentação teórica? Primeiramente, essa parte de fundamentação teórica precisa conter no mínimo 10 parágrafos. Penso que isso é tranquilo para vocês. Não pode conter 9, 8, não. É 10 parágrafos. Pode ser mais, mas 10 já é o suficiente. Esses parágrafos precisam conter citação direta curta, citação direta longa ou citação indireta. Então, vocês vão intercalando. E aí, a sequência desses intercalados ficam por conta de vocês. Vocês podem utilizar primeiro uma citação curta, depois uma citação indireta, depois uma citação direta longa, ou podem utilizar em outra sequência. Isso não importa. O que importa é que contenha, no mínimo, uma citação direta curta, uma citação direta longa e uma citação indireta, né? E aí, alguns alunos às vezes confundem isso. Professora, mas está pedindo uma citação de cada, mas está pedindo no mínimo 10 parágrafos. Sim, é no mínimo 10 parágrafos e você pode repetir mais de uma vez um tipo de citação. E eu vou mostrar lá no exemplo que eu separei para vocês como se formata esses tipos de citação.
Ó, veja, no mínimo, uma citação de cada tipo. E aí, pessoal, algo que pede aqui no paper é que precisa conter as referências no final. E também, veja, todas as citações, todas devem ser devidamente citadas, ou seja, vocês precisam dizer quem é o autor. Então, veja, isso não é algo assim que eu criei, que eu estou exigindo, isso é algo que está no paper. Qual é a ideia da fundamentação teórica? A ideia da fundamentação teórica é fazer os autores conversarem entre si, né? Então, você está fazendo uma fundamentação teórica, você está buscando teorias sobre aquele assunto. Então, vocês podem utilizar, no mínimo, 2 autores, tá ok? Então, 2 autores para ser esse tipo de trabalho. Porque se você usa apenas um autor, então você está fazendo um resumo e não um trabalho científico com fundamentação teórica. No mínimo, 2 autores. Não precisa de mais, tá? 2 autores já é o suficiente. E no final de cada citação, vocês precisam dizer quem foi o autor daquela citação, tá bom? Lembrando que é porque esse trabalho está pedindo. Pode ser que nos próximos não peça, mas nesse trabalho está pedindo que todos os parágrafos, todas as citações sejam referenciadas. Além desses 10 parágrafos, nós vamos também utilizar gráficos, tabelas e imagens. Vou mostrar para vocês também, no exemplo que eu separei, como nós vamos formatar isso. Detalhe, pessoal, aqui está pedindo que as citações elas devem ser retiradas de livros e artigos científicos, ok? Então, tentem buscar materiais que sejam científicos. Evitem blog de opinião, Facebook, evitem o que vocês leem no Instagram. Por quê? Nesses locais, nós entendemos que são locais que vocês vão encontrar emissão de opinião própria, senso comum, né? Então, é difícil você encontrar algo científico que foi testado, foi comprovado, né? Aquela teoria. Quando nós encontramos um artigo, um livro que é considerado científico, então nós podemos utilizar, porque foi algo comprovado, foi algo estudado, não foi algo que se emitiu apenas uma opinião própria, tá bom? Então, busquem fontes científicas. Exemplo, Google Acadêmico, Cielo, sites de universidade, bancos de teses, são locais que vocês conseguem encontrar materiais científicos. Dúvidas sobre a fundamentação teórica? Podem perguntar. Por enquanto, tranquilo. Tá ok. Pessoal, se tiver dúvidas, aproveitem mesmo e perguntem tudo que vocês quiserem perguntar, tá? Que esse aqui é o momento mesmo de tirar as dúvidas. Mas essa é a fundamentação teórica. Mas eu penso também que talvez o sentido de como faz, você já deve ter conseguido entender que 10 parágrafos é 10 parágrafos, que tem que colocar uma imagem, não tem que colocar uma imagem. Então, eu penso que essa estrutura básica vocês já devem ter conseguido entender. Talvez a nossa dificuldade seja de interpretar uma teoria e escrever isso no papel, né? Talvez essa seja a maior dificuldade, talvez de encontrar artigos que são científicos, talvez de como fazer os autores conversarem em uma linha de pensamento, talvez essa é a maior dificuldade. Mas isso com o tempo, pessoal, vocês vão pegando. Quanto mais vocês vão escrevendo papers,
vocês vão conseguindo fazer tudo isso. Os primeiros papers é sempre muita dificuldade, né? Muita dificuldade mesmo. Muitos alunos falam que vão desistir, muitos alunos desistem, né? Mas conforme o tempo, a gente vai amadurecendo e vai conseguindo entender mais como fazer essa linha de pensamento. Mas é esse o processo de aprendizagem mesmo. Parece ser muito difícil. Aí depois que está pronto, vocês veem que parece que ficou mais fácil entender. Bem, e a metodologia? A metodologia, a parte da metodologia, é o momento que vocês vão escrever o caminho que vocês percorreram para escrever essa pesquisa. Então, aqui vocês vão dizer quais foram as técnicas que vocês utilizaram para produzir essa pesquisa, né? A trilha de aprendizagem que eu vou abrir depois mostra para vocês, se eu não me engano, 3 perguntas que quando vocês respondem, vocês já fazem a metodologia, não é difícil. Então, primeiro, se a sua pesquisa é exploratória, descritiva e explicativa, né? E lá na trilha explica cada um desses conceitos. Vou voltar lá depois. A outra pergunta é como você fez essa pesquisa. Então, eu apliquei uma entrevista, eu apliquei um questionário, eu fiz um relato de opinião própria. Eu busquei autores para fundamentar a ideia, né? Então, essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta, se a sua pesquisa é de natureza quantitativa, qualitativa ou quanti-quali. Então, qualitativa é quando você não vai abordar números, quantificar, essa não é a sua intenção, não é isso que você faz. Você não vai tratar números, cálculos, você vai tratar mais de uma análise subjetiva. Então, você vai entrevistar alguém e a partir dessa entrevista, do que ele fala, você vai fazer a sua análise. Então, é algo qualitativo. Quantitativo é quando você vai abordar números, cálculos. Então, eu vou pesquisar os custos da empresa, os registros, e vou fazer uma análise desses registros. Então, é quanti-quali. Não, desculpa, é quantitativa. E quanti-quali é quando você vai fazer os dois. Você vai tratar de algo teórico e também de algo quantitativo, algo numérico, né? Quando você traz essas duas abordagens para sua pesquisa. Mas eu vou voltar lá depois, lá na trilha de aprendizagem. Aqui vocês precisam entender que nesse momento vocês vão escrever quais foram as técnicas que vocês utilizaram para escrever essa pesquisa. Pessoal, respondeu aquelas 3 perguntas que está na trilha de aprendizagem? Tá ok, não precisa de, de mais coisas, tá bom? É só aquelas 3. Pode ser criativo? Pode. Pode contar tudo? Pode também. Mas não é essa a intenção, né? A intenção é que vocês contem o que está pedindo, né? O que vocês façam o que está pedindo. Pessoal, metodologia eu vou mostrar mais exemplos, né? E voltar lá na trilha para vocês entenderem melhor. Nos resultados e discussões, que eu penso que é onde a maioria tem mais dúvidas. Mas nele, qual é a intenção dele? Que vocês tragam o que vocês encontraram na prática. Então, eu entrevistei alguém. Então, o que essa pessoa falou, e não só isso, mas que vocês analisem a fala dessa pessoa juntamente com um trabalho teórico. Aqui é o momento que vocês vão associar teoria e prática, né? Então, por exemplo, a Estela encontrou na prática que os custos eles foram impactados por causa de um fenômeno específico, né? Então, é isso que ela encontrou na prática. Ela foi lá, ela entrevistou alguém e alguém vai dizer isso. Olha, os custos aqui na instituição foram impactados por causa desse fenômeno. Ponto. Depois, lá embaixo, ela vai dizer, segundo tal autor, esse fenômeno impacta de fato as instituições. Ela pode encontrar isso. Ou o que pode acontecer?
uma pessoa vai dizer para ela: os custos eles foram impactados por causa desse fenômeno. Mas ela vai encontrar um autor que refuta essa ideia, que vai dizer assim: olha, esse fenômeno ele não impacta nos custos. Então é isso que ela vai escrever. Então veja, ela pegou a fala de alguém que ela entrevistou, ela escreveu aqui e ela vai trazer um autor que confirma, que refuta ou ainda que fique neutro diante dessa situação. Então, existe essa possibilidade. Professora, preciso escrever muitas coisas, escrever toda a entrevista, não precisa. Aqui é o momento que vocês vão responder o seu objetivo. Então, vamos supor que a Estela ela escreveu que o objetivo dela é compreender como os custos foram impactados na instituição. Então, aqui ela vai responder só isso, né? Que segundo a pessoa entrevistada, os custos foram impactados dessa forma. Ponto. De acordo com tal autor, os custos são sim impactados por isso. Ponto. Metodologia não, desculpa. Resultados aqui nesse quadrado. Então é só isso, é só responder o seu objetivo. Não precisa trazer muitas perguntas, muitas respostas da pessoa que você entrevistou. É só falar mesmo o que interessa. Além disso, de trazer o que vocês encontraram na prática, de trazer uma teoria do assunto, vocês vão fazer mais 2 parágrafos de discussão a respeito da contribuição do seu trabalho. Então, aqui nesse momento, vocês vão utilizar, pode ser as próprias palavras de vocês, dizendo por que o seu trabalho ele é importante. Então, esse trabalho ele é importante porque ele vem dar visibilidade a um assunto pouco explorado, né? Quem vai escrever de Covid entra nesse exemplo, né? Ainda é um assunto pouco explorado, porque nós ainda estamos vivendo isso, né? Um pouco menos, mas ainda estamos vivendo a pandemia. Então, ainda existem poucos referenciais sobre o assunto. Então, esse tema vem inovar. Tá? Também, então, escrevi esse parágrafo. O próximo parágrafo, eu posso dizer esse trabalho ele mostra que a instituição precisa se aprimorar mais nesse ponto, né? Então, é uma outra contribuição. Fechando, então, o assunto de resultados e discussões. Nos resultados e discussões, vocês vão trazer uma fala, pode ser uma fala, 2 falas, mas que responda o seu objetivo, trazer essa fala, trazer um autor que confirma, que refuta essa ideia que vocês encontraram na prática e, por fim, mais 2 parágrafos falando da contribuição do seu trabalho. Algo também que no outro paper alguns alunos esqueceram, que é desses 2 parágrafos, tá bom? Falou da prática, trouxe uma teoria que confirma o que refuta. E aí depois vocês trazem esses 2 parágrafos falando sobre a contribuição do seu trabalho. Na parte de referências, é o momento que você vai destacar todos os autores que vocês utilizaram ao longo do texto. Pessoal, algo também que eu vejo é que muitos alunos só colocam o site, né? Mas não tem toda uma maneira de se fazer. Na aula anterior, eu mostrei para vocês lá na trilha de aprendizagem, na aula anterior sobre o seminário, tá? Eu mostrei para vocês ali na trilha de aprendizagem detalhes de como fazer citação de livro, citação de site, e sinceramente, pessoal, os detalhes das referências é algo assim difícil de decorar. Então, vocês vão entender, lembrar o que é citação direta, o que é citação indireta, lembrar o que faz na metodologia, mas os detalhes das referências, eu sempre faço a sugestão de voltar lá naquela parte da trilha para vocês fazerem juntamente com aquela parte da trilha para que vocês não se percam, aquela parte que fala sobre referências, que traz exemplos.
mas vou mostrar também. Pessoal, dúvidas por enquanto? Por enquanto, tranquilo. Ótimo. Tá tudo bem por enquanto. Ótimo, pessoal. Eu vou, então, anexar a minha dissertação para a gente ver alguns pontos que pedem like aqui aparece. O que foi a minha pesquisa? Eu falei sobre a vida das mulheres haitianas. Eu falei sobre as identidades e autoestima na vida das mulheres haitianas. Eu falei sobre esse assunto, eu fiz o mestrado em ciências sociais. Escolhi esse mestrado porque ele é a base para as minhas duas formações, que é de serviço social e de administração. Mas vamos lá, pessoal. Então, assim, o sentido dele, o que eu falei aqui, não tem a ver com o tema de vocês. Eu só trouxe, né, optei, separei a dissertação para vocês verem esses pontos que aparecem no paper de vocês. Então, veja, para fazer a introdução, eu utilizei muitos autores. Ó, utilizei Gomes, eu utilizei a Maria Cecília de Souza Minayo, eu utilizei vários autores, o Nathaniel Branden, então eu utilizei vários autores. Acontece, pessoal, que a introdução de vocês não está pedindo para vocês trazer autores, para vocês fazerem um contexto. Não é isso. O que está pedindo na introdução de vocês é apenas o objetivo. Normalmente a gente faz toda essa citação, busca autores, só para a gente explicar e chegar lá no objetivo. Mas aqui não, no paper está pedindo só o objetivo. Então percebam como eu escrevi o meu objetivo. O objetivo principal, né, é compreender o que sentem as mulheres haitianas que habitam no município de Paranavaí por serem quem são. Ponto. É algo simples e que é o meu objetivo, o que eu queria com essa pesquisa, compreender o que sentem as mulheres haitianas que moram em Paranavaí por elas serem quem são. Era só isso, né? Então veja que aqui o objetivo ele sempre começa com um verbo. E esse verbo ele expressa o que você quer com a sua pesquisa. Quero compreender, quero analisar, quero descrever, comparar, enfim, é o que você quer com essa pesquisa. E a minha pesquisa de dissertação também teve uma aplicação prática, porque ó, aqui eu situei as mulheres que habitam no município de Paranavaí. Eu poderia aqui citar o nome delas, poderia, mas como foi uma pesquisa sigilosa, que trata de dados sigilosos, que ela conta a vida delas, que elas expõem algumas situações que podem ser constrangedoras, então eu optei por apenas colocar que moram em Paranavaí, mostrando que eu vou pesquisar Paranavaí, uma prática, uma realidade das mulheres que moram em Paranavaí. Esse é o objetivo. A parte, eu vou mostrando assim por parte, que depois é difícil situar. A parte de metodologia foi considerado pela banca e por vários outros professores como um exemplo para ser utilizado por vários acadêmicos que vêm fazer pós-graduação. Por quê? Eu fiz com muitos detalhes, né, a minha parte metodológica. Eu expliquei que a metodologia é um caminho, que ela é como se fosse um crochê, né, que você vai costurando e vai fazendo, traçando, né? E aí eu fui comparando tudo isso, né? E aí eu fui falando o que é método. Enfim, pessoal, não precisa de tudo isso, tá? E aí eu coloquei que uma pesquisa não se faz sozinho, por mais que ela pareça ser algo solitário, que você é influenciado por outros autores, mas que o seu trabalho também influencia outras pessoas. E aí, pessoal, fui fazendo todo esse caminho, não precisa de nada disso. E aqui, ó, eu comecei a contar de fato o que é necessário. Falei que eu fiz uma pesquisa bibliográfica,
né? O que é essa pesquisa bibliográfica? É quando nós buscamos autores, fontes para falar sobre isso. Nós consultamos documentos, nós consultamos livros, artigos, né? Aqui eu citei de onde eu tirei tudo isso. Plataforma Cielo, Google Acadêmico, bibliotecas digitais, não precisa, tá, pessoal? Eu que fiz algo bem detalhoso. E aí, depois, ó, mas pessoal, isso é algo também que vocês vão fazer, uma pesquisa bibliográfica, que vocês vão se embasar em autores, em livros, em artigos, né? Mas isso é algo que lá no paper não pede. Depois, veja, eu fiz uma pesquisa de campo. O que seria essa pesquisa de campo? É o momento que eu vou para a realidade, para a prática, que eu vou fazer a entrevista, né? Que vocês, alguns vão fazer também. Vamos passando. E aí, pessoal, a minha foto. Mas como estava, vou até passar. Mas como estava nesse momento de Covid, muitos pesquisadores e estavam em fase de Covid elevado, né? Muitos casos, poucas vacinas, muitos pesquisadores entraram nessa contradição. Como eu vou entrar em contato, fazer entrevista, ir a campo, se nós não podemos ter contato com as pessoas? Então, eu expliquei que eu utilizei todos os equipamentos, mas isso não precisa. Depois, veja, eu escrevi que eu fiz uma entrevista. Expliquei o que é entrevista. Algo que precisa também aparecer no trabalho de vocês. Pessoal, mas a metodologia eu só estou mostrando para vocês como é. Mas depois eu vou abrir a trilha de aprendizagem e vou mostrar exatamente o que vocês precisam escrever na metodologia. E aí, em campo, né? Então, assim, fiz a pesquisa bibliográfica, né? Onde eu me debrucei em autores, em livros, em artigos para escrever. Então, isso é pesquisa bibliográfica. Depois eu fui a campo. Então, a campo significa que eu fiz uma parte prática. E no campo, eu fiz a técnica de história oral. O que significa história oral? É aquele momento que o entrevistado, digamos assim, ele senta, você senta e ele conta a sua vida. É só isso. Você não faz perguntas, você apenas deixa ele contar. Ele falar o que ele quer. E a partir disso, do que ele conta, é que você faz a análise. E não somente isso, mas eu escolhi uma outra técnica também, que é a técnica de entrevista. Fiz entrevista e fiz história oral. Contei como eu selecionei as participantes, quantas participantes aceitaram, né? Então, pessoal, basicamente foi isso. Mas o porquê eu quis mostrar para vocês tudo isso? Porque eu gostaria que vocês entendessem que a metodologia é isso. É o que você fez para construir a sua pesquisa. Qual foi o caminho que você percorreu? Ah, professor, então eu fiz uma pesquisa bibliográfica, eu fui a campo, eu apliquei entrevista para escolher as mulheres, os entrevistados, eu optei por elas por causa dessa forma. Então, percebam, aqui na metodologia, eu contei para os leitores como eu fiz essa pesquisa. E assim por diante, tá? Então, aqui é a parte de metodologia. Vamos entender que essa parte aqui é a parte da fundamentação teórica. Então, na parte de fundamentação teórica, é onde eu vou buscar autores que falam sobre o assunto e eu vou escrever. Então, vamos supor que eu vou falar sobre custos em terceiro setor. Então, vou buscar referenciais sobre custo do terceiro setor, vou ler o que aquele livro está falando e eu vou usar ele na minha dissertação. Essa é a ideia da fundamentação teórica. Buscar artigos, buscar livros e fazer os autores conversarem. Aqui eu falei sobre identidade, esse era o tópico dessa parte da minha dissertação. Então, veja, eu utilizei autores para falar sobre identidade. Então, eu não estou aqui emitindo a minha própria opinião. Eu estou dizendo que os autores falam sobre o assunto que eu escrevi. Então, veja, eu utilizei aqui
Vasconcelos, 2006. E depois eu vou usando outros autores que eu vou mostrar também. O que eu gostaria de mostrar aqui, com mais detalhes, Deixa eu seguir que não tá aqui. Mas percebam, pessoal, ó, eu estou utilizando autores. Aqui eu escrevi 3 citações de Vasconcelos. Depois volto aqui. Aqui, ó, isso que eu queria mostrar para vocês, ó, utilizei Vasconcelos e agora eu utilizei Sérgio Buarque de Holanda, né? Então, veja, eu vou fazendo os autores conversarem. Utilizei Vasconcelos, utilizei Holanda e depois eu vou utilizando outros autores, né? Fazendo eles conversarem, mostrando uma linha de ideias aqui, que no caso é sobre identidades. Para começar a falar do texto, eu contei a história do Haiti. Então, eu utilizei aqui uma citação direta longa. O que seria essa citação direta longa? Veja, se eu escrevesse essa citação em texto, eu ia passar de 4 linhas, de 3 linhas. Veja, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Deu 5 linhas. Então, eu não posso utilizar ela ao longo do texto. Pelo fato de que passou 3 linhas, então eu preciso formatar como uma citação direta longa, tá bom? Passou de 3 linhas, você escreveu ao longo do seu texto. Passou de 3 linhas, então eu vou fazer uma citação direta longa, tá? Então, assim, vamos lá, voltando na ideia da citação direta longa. A citação direta, todas as citações diretas, é quando eu copio e colo no meu texto exatamente igual. Então, veja, essa parte aqui, o próprio Colombo jogou-se em outro mundo e assim por diante. Toda essa parte aqui, eu copiei e colei exatamente igual ao livro de Holanda, de Sérgio Buarque de Holanda. Exatamente igual, não mudei uma palavra. Pelo fato de que passou de 3 linhas ao longo do texto, eu preciso, então, transformar a citação direta longa. Qual é a formatação da citação direta longa? Eu vou dar um recuo de 4 centímetros, vou diminuir a fonte 10, e vou colocar espaçamento simples. É dessa forma que eu faço uma citação direta longa. Deixa eu ver se eu encontro uma citação direta curta. Veja, ó, aqui eu tenho uma citação direta curta. Então, todas as citações diretas eu copio e colo exatamente igual. A diferença é que a citação direta curta eu vou escrever ela normalmente no texto e não vai passar de 3 linhas. Então, eu vou formatar isso como citação direta curta. Se eu escrever e passar de 3 linhas, então eu não vou escrever ela dessa forma, mas eu vou escrever ela como eu estava mostrando para vocês. Formatar ela dessa forma aqui, com recuo de 4 centímetros, fonte 10, espaçamento simples. Não passou de 3 linhas, então eu vou formatar ela como uma citação direta curta. Como que eu formato, então, como uma citação direta curta? Eu simplesmente vou colocar aspas no começo e no final da frase que eu copiei e colei. É dessa forma, então, que eu faço uma citação indireta. E a citação... Não, desculpa, citação direta curta. E a citação indireta? Então, vou mostrar esse exemplo para vocês. Eu fui lá no livro de Silvia Almeida, no livro Racismo Estrutural, e li o que ele fala sobre o assunto que eu estou escrevendo. E ao invés de copiar e colar exatamente igual com as mesmas palavras que ele, eu simplesmente vou ler, vou entender o que ele falou e vou escrever no meu texto com as minhas próprias palavras. Então, veja aqui, eu não copiei e colei
exatamente igual. Eu simplesmente interpretei o que ele escreveu e coloquei no meu texto. O que é diferente das citações diretas, onde eu vou copiar e colar com as mesmas palavras. Então, vejo, aqui nessa parte da citação direta curta, a parte que eu copiei e colei, veja, são nomes de tribos. Sistemas culturais, isso. São nomes de sistemas culturais, ó, Axantes e Yorubás lá da África. Zulus, Congos, Bakongos, etc. Eu consigo transformar isso com as minhas próprias palavras? Eu não consigo, porque é um nome específico. Então, copiei e colei dele exatamente igual. Então, por isso que eu fiz aqui uma citação direta curta, porque eu tive que copiar e colar exatamente igual. Eu não consigo interpretar esses nomes e escrever com as minhas próprias palavras. Então, nesse caso, foi uma necessidade. Agora, aqui na citação direta longa, na citação direta longa, por que eu fiz uma citação direta longa? Porque eu achei que ficaria mais apropriado, assim, ficaria mais visualizado eu utilizar as mesmas palavras do livro para contar detalhes do que ele percebeu, de quando Colombo percebeu, quando chegou lá no Haiti. Então, aqui ele vai dizer, olha, que parecia as mesmas imagens da Bíblia, que era tudo muito bonito, né, que a terra era fértil, que as árvores de copas eram altíssimas, né? Então ele vai contar detalhes do que ele viu, do que ele percebeu. Então, nesse momento, eu julguei mais interessante fazer aqui uma citação direta longa, utilizar as próprias palavras do autor com aqueles detalhes para contar o que ele viu. Mas nesses outros casos, eu vou utilizando as minhas próprias palavras porque eu simplesmente penso que eu posso contar por mim, entendeu? E a citação indireta? Na citação indireta, como eu disse para vocês, é quando eu vou ler o livro e vou escrever com as minhas palavras, mas a maneira de formatar é diferente. Então, percebam aqui eu simplesmente vou escrever com as minhas próprias palavras. Eu não preciso fazer recuo, eu não preciso colocar aspas, eu não preciso disso. É só escrever com as próprias palavras. Outro detalhe que vai mudar de citação para citação é a forma como eu vou referenciar. Quando eu faço uma citação indireta, que eu utilizo as minhas próprias palavras para contar o que eu li, aquilo que eu interpretei, eu vou fazer dessa forma. Eu vou citar o último sobrenome do autor, vou abrir o parênteses, vou colocar o ano que ele escreveu, essa ideia que eu estou interpretando, e fechar o parênteses. Normalmente, o ano é o ano do livro mesmo, do artigo que você escrever. Então, é só isso que precisa conter nas referências de citação indireta, último sobrenome do autor e o ano. Agora, nas citações direta longa, além do nome do autor, eu preciso incluir também a página. Veja, eu coloquei o último sobrenome do autor, o ano e a página. Citação direta longa. E na citação direta curta, é a mesma coisa. Vou encontrar lá. É a mesma coisa. Último sobrenome do autor, ano e página, ok? Pessoal, então, para a gente fechar essa ideia de citação direta, indireta, né? Enfim. Citação indireta. Eu li o artigo, eu entendi a ideia, achei que é interessante usar aquela ideia no meu texto, tem a ver com o que eu estou escrevendo. Então, eu vou ler aquele artigo e vou escrever com as minhas próprias palavras no texto, contando qual é a ideia daquele autor. É isso que nós vamos fazer com a citação indireta. Citações diretas. As citações diretas eu vou copiar e colar exatamente igual o que está no texto que eu li.
é exatamente igual, sem tirar nenhuma palavra, nenhuma vírgula. Acontece, pessoal, que quando eu faço isso, copio exatamente igual e colo no meu texto, eu preciso formatar conforme as normas da ABNT. Por quê? Senão é considerado plágio. Então, se eu copio e colo exatamente igual, eu preciso seguir essas regrinhas. No caso da citação indireta, eu copiei, colei no meu texto, deu mais de 4 linhas, né? Deu mais de 3 linhas, 3 ou mais, então eu vou fazer um recuo de 4 centímetros, vou colocar essa citação em tamanho 10 e vou fazer um espaçamento simples, ok? Então, essa é a citação simples, direta, né? Citação direta, curta. Agora, pessoal, vamos pensar na citação. Não, desculpa, pessoal, é que eu ouvi a porta do meu carro, fiquei assustada. Mas, ó, vamos lá, deixa eu focar aqui. Eu falei para vocês citação direta longa, tá ok? Então, eu vou copiar, colar exatamente igual. Passou de 3 linhas ou mais, eu vou formatar ela conforme as normas da BNT. Espaçamento 4 centímetros, fonte 10. Não, desculpa. Eu vou recuar 4 centímetros, fonte 10, espaçamento simples, citação direta longa. Citação direta curta, eu vou também copiar e colar com as mesmas palavras, com a mesma pontuação, sem tirar nada. Copiar e colar do livro que eu li, do artigo que eu li. Para não ser considerado plágio, eu vou fazer a formatação conforme as normas da ABNT. Vou colocar aspas no início, aspas no final, ok? Todas essas citações precisam ser referenciadas, precisam ser citadas. Vocês precisam dizer quem foi o autor que escreveu essa ideia. No caso das citações indiretas, vocês precisam destacar o último sobrenome do autor e o ano que ele escreveu aquilo. Nos casos das citações diretas, vocês vão escrever, além do último sobrenome e do ano, vocês vão escrever também a página. É esse detalhe que muda. Pessoal, perguntas sobre isso? Outro detalhe da fundamentação teórica são as imagens. Vocês podem utilizar imagens, vocês podem utilizar gráfico. Essas imagens, esses gráficos precisam fazer sentido no texto de vocês. Pode ser tabela também, mas tem que ter pelo menos uma imagem ou um gráfico. Tem que ter sentido no trabalho de vocês. Então, por exemplo, eu estou falando de custos, então eu vou colocar a foto do símbolo do real. Não, de fato é uma imagem, mas precisa ter um sentido nisso. Qual é o sentido do símbolo do real? Vocês estão escrevendo sobre esse símbolo, né? Então precisa assim fazer um sentido ao longo do texto. Aqui, nesse momento, eu estava falando sobre os fluxos imigratórios da população haitiana, né? Então, aqui o segundo fluxo imigratório, ao longo dos anos, ela teve acho que 4 fluxos imigratórios. Então, eu fui mostrando as rotas de cada fluxo. Nesse segundo fluxo, vejam, eu peguei aqui a imagem do gráfico, né? Peguei ali o Haiti e fui fazendo as flechas para onde essa população ela imigrou de forma mais intensiva nesse período, nessa época. E aí eu fui fazendo isso com vários outros fluxos também. Né? Aqui era o outro fluxo, onde incluiu o Brasil, né? Então saiu do Haiti, Estados Unidos, Bahamas. Então veja, eu utilizei imagens que fazia sentido ao longo do texto. E aí, pessoal, como eu vou formatar essas imagens? Veja, essa imagem é a 7ª imagem que está no meu texto. Essa outra imagem, essa aqui é a imagem, é a 8ª imagem. Essa aqui é a 9ª imagem. Então, como essa daqui é a 7ª imagem, eu vou colocar figura 07.
Se fosse a primeira imagem, eu ia colocar a figura 01, que é o caso de vocês. Vocês, antes da imagem, vocês vão colocar figura 01, tracinho, e aí vocês vão encontrar um título para essa imagem. No meu caso, era Rotas do Segundo Grande Fluxo Imigratório da População Haitiana. Então, pensem em um título para a imagem de vocês e elaborem aí, coloquem acima da imagem, tá? No semestre anterior, teve alguns alunos que colocou o título embaixo da imagem, mas não, tá? É em cima da imagem e não se esqueçam desse detalhe. Se é figura, figura 01. Se é uma tabela que vocês vão utilizar, tabela 01. Se é um quadro, quadro 01. E aí depois vocês encontram um título para a imagem ou para o gráfico. E abaixo da tabela, vocês vão escrever a fonte, tá? Então, da onde vocês tiraram essa imagem? No caso, a informação que tem nessas imagens, eu tirei do Henderson, né? Do Henderson 2017. Então, eu coloquei aqui o último sobrenome do autor e o ano que ele escreveu que as pessoas foram para esses outros países. Então, é assim que se formata a imagem. Pessoal, dúvidas? Pode perguntar, acho que eu falei tanta coisa, tantos detalhes. Vocês entenderam que é citação direta, indireta? Sim, deu para entender bem, prof. Sim, deu para entender. Ótimo, pessoal, que bom, fico muito Fran, feliz. foi combinado até o dia 7 de 11 para entregar para correção, isso? Qual dia? 7 de novembro? Não me lembro agora. Penso que foi. Tá bom? Mas a gente pode negociar também, tá? Tenta enviar até 7 de novembro. Eu tô dando esse prazo para vocês terem ainda um prazo um pouco maior para fazer as correções depois, tá? Tá bom. Tá. Então tá, pessoal. Agora passando para aquela parte que vocês precisam fazer, trazer a parte prática e a parte teórica. Então, eu coloquei aqui essa parte na minha dissertação. Mas eu queria pegar algo que fosse um pouco mais fácil, para vocês conseguirem visualizar. Só um minutinho, pessoal. Estou procurando aqui uma parte que fique legal. Tá, achei. Tá, então veja, pessoal, na parte de resultados e discussões, que é o momento que vocês precisam escrever uma parte prática, o que vocês encontraram na prática, fazendo a pesquisa, ou a entrevista, ou ainda contando um relato. Como vocês fazem essa parte? Vocês precisam escrever o que vocês encontraram, né? E depois trazer um autor que analisa aquela fala anterior, tá bom? Então, veja, antes dessa fala, eu coloquei assim, né? Na verdade, eu fui contando toda uma história e tal, e aí eu coloquei assim, ó, que ela iniciou o relato, né? A entrevistada iniciou o relato pela história de vida da infância, começando pela infância, 2 pontos. Depois, eu descrevi exatamente como ela falou. Quando eu uso exatamente uma frase do meu entrevistado, eu vou fazer isso também, escrever exatamente igual. Fazer um recuo de 4 centímetros, fonte 10, espaçamento simples.
todas as falas. Se vocês forem copiar e colar exatamente igual o que o seu entrevistado falou, então você foi lá, gravou, ele falou. E aí eu acho interessante colocar exatamente o que ele falou. Então vocês vão fazer isso. Vocês vão escrever o que ele disse. E aí vocês vão fazer isso, fazer esse recuo de 4 centímetros, fonte 10, espaçamento simples. E aqui no final, no caso, eu utilizei um nome fictício, por se tratar de algo sigiloso, de detalhe sigiloso. Então, eu dei o nome para minha entrevistada de Conceição. Cada entrevistada, como eu trabalhei com várias pessoas entrevistadas, cada uma tem um nome fictício, tá bom? Eu acho interessante trabalhar com esse nome fictício. Caso o gerente que vocês entrevistarem não queiram falar o nome, façam isso também, dê a ele o nome fictício. E aí eu fiz isso, escrevi exatamente o que ela falou. Então, aqui no caso, ela está contando que ela teve uma infância difícil, que ela passou necessidade, que ela passou fome, que ela não estudou porque os pais não tinham dinheiro para pagar a escola, só o pai trabalhava, que ela não tinha uma autoestima elevada, porque a infância dela era difícil, ela dizia que ela queria ajudar a família, que ela queria ajudar a ela, que os pais cobravam dela tudo isso, que os pais cobravam que ela, enquanto criança, cuidasse da casa, cuidasse dos irmãos, né? Enfim. Então, ela me disse isso. Então, veja, escrevi exatamente o que ela falou. Aqui embaixo, eu vou analisar essa frase. Então, eu peguei lá uma citação de Gonzalez, de Lélia Gonzalez, e escrevi o que a Lélia Gonzalez fala sobre isso. As meninas, de um modo geral, encarrega-se da casa e do cuidado dos irmãos mais novos para facilitar o trabalho assalariado dos adultos, propriamente dos homens, pois existe um ideal, enfim. Então, veja, aqui ela me disse isso, que ela, enquanto criança, ela precisava cuidar dos irmãos, né, cuidar da casa. E aí eu usei Gonzalez, que fala exatamente isso, que as meninas pobres, desde muito cedo, elas são submetidas e encarregadas para cuidar dos irmãos. Então, eu confirmei aquilo que ela estava me falando. E assim por diante. Então, ela me falava algo e aí eu encontrava isso na teoria, que podia dizer que sim e que podia dizer que não. Então, nessa outra parte, só mais um exemplo. Então, eu disse aqui que a primeira experiência, sobre a primeira experiência migratória dela, que foi na adolescência. Então, ela começou a contar sobre isso, né? Ela disse que ela tinha essa necessidade de dar sobrevivência para os pais, né? De dar sobrevivência para os irmãos. Então, ela me disse isso. E aqui eu encontrei um autor que foi Hall, e Hall disse isso também, que o contexto de pobreza e a fome são fatores que impulsionam e continuam impulsionando as migrações pelo mundo. Então, as pessoas vão migrando pela essa necessidade de sobrevivência. Então, percebo, eu peguei a fala dela e embaixo eu analisei. Normalmente eu encontrei autores que confirmavam, mas existem momentos que eu encontrei autores que diziam o contrário, que falavam, não, isso não acontece. Então, isso pode acontecer com vocês. Mas a ideia lá no paper de vocês de falar sobre a resultados e discussões é isso, pegar uma prática e trazer uma teoria. Mas a ideia central da parte de resultados e discussões é só responder o seu objetivo. Aqui vocês vão encontrar folhas e folhas fazendo isso, trazendo uma prática, uma teoria, uma prática, uma teoria, e tudo bem. Mas no paper de vocês, no trabalho de vocês, uma parte dessa, respondendo o objetivo de vocês, já é o suficiente. Então, vamos supor, né, um exemplo, que o paper de vocês permitiriam que vocês analisassem sobre as meninas na infância, se elas são encarregadas de cuidar da casa ou não. Estou dando um exemplo. Se fosse isso, apenas com essa parte aqui, eu já responderia o paper. Eu falaria isso, olha, ela disse que. Acho que não foi essa parte que eu mostrei, não.
mas ela disse que ela era sobrecarregada desde criança por cuidar da casa, por isso ela não estudou, por isso ela não brincava. E aí eu trouxe uma autora que confirmava essa ideia, ponto. É só isso, lá na parte de resultados e discussões que vocês precisam fazer e depois trazer mais 2 parágrafos confirmando a ideia. Pessoal, dúvida? Tem algo que vocês queiram que eu explique mais? Até agora tá bem explicado, prof. Não Ah, tem dúvida nenhuma. Tá que tudo bom. bem até agora, Fran. Que bom, pessoal. Fico muito feliz. Mas se tiver, por favor, perguntem. Outro detalhe que eu queria mostrar para vocês é a parte de referências bibliográficas. No meu caso, as minhas professoras, o que elas me orientaram, que eu precisava, pessoal, mas só para contar, mas não fiquem com essa ideia, porque não é o que pede, que eu precisava separar em 2 partes a minha referência. Que primeiro eu precisava fazer um tópico ali sobre referências bibliográficas, que são livros e artigos, e depois fazer uma outra parte só com referências de sites. Pessoal, isso é o que as minhas professoras pediam, que eram as minhas professoras que me avaliavam, então eu fiz exatamente o que elas pedem, tá bom? Mas assim, só para mostrar exemplos para vocês, o paper de vocês não pede essa separação, então vocês vão fazer em uma parte só todas as referências de vocês. E aí aqui mostra como detalhes de como fazer referências. Veja, esse aqui foi um livro que eu utilizei. Acho que eu até cheguei a mostrar para vocês esse livro, uma parte que eu citei lá na parte de fundamentação. Mas aqui eu utilizei esse livro chamado Racismo Estrutural. O racismo estrutural, ele foi escrito por Silvio Almeida. E aí, pessoal, aqui eu vou citar detalhes da obra. Então, eu coloquei lá o último sobrenome dele, Almeida, vírgula, o nome dele, ponto, o nome do livro, ponto, o nome da editora, vírgula e o ano. Então, foi dessa forma que eu fiz, tá? Mas eu peço a vocês que vocês olhem lá na parte da trilha de aprendizagem que faz as referências e aí utilizem lá, tá bom? Os detalhes de lá. Mas eu vou ensinar para vocês um macetezinho para vocês encontrar isso. Veja, esse aqui é o nome do livro. Migração de crise, migração haitiana para o Brasil. E eu confesso a vocês, pessoal, que eu nunca consegui decorar detalhes da citação, porque é muitos detalhes. Então, o que eu sempre faço, e eu vou mostrar para vocês. Só um minutinho. Então, eu preciso ter, para fazer esse macete, eu preciso ter apenas o nome do livro. Então, o que eu faço? Eu entro lá no Google Acadêmico. Vou lá no Google Acadêmico. Vou escrever o nome do livro, do artigo que for, vou pesquisar. E aqui embaixo, veja, olha, citar. Vocês clicam em citar, e aí vocês copiam e colam exatamente igual que está aqui, ó. NBR 6023 é o nome da norma da ABNT. Vocês vão pegar isso aqui e vão copiar e colar exatamente igual. A única coisa que pode estar diferente é o número da página, porque essa página aqui é só quando você pega uma parte do livro. Então, vamos supor que o livro é composto por capítulos. Então, vocês vão pegar, vão ler só um capítulo daquele livro. Então, vocês vão citar a página que está aquele capítulo. Porém, pessoal, não precisa desse detalhe, só tirar e pronto, tá? E aí vocês pegam que aqui tá, ó, exatamente o que vocês precisam escrever. Então façam isso, pessoal. Na dúvida,
façam isso, não joguem só o link. Vou fazer esse processo novamente, porque é algo assim que para mim é valioso. Pegue um Google Acadêmico, escrevam o nome do livro. Opa, vou pegar outro livro, O Racismo Estrutural, que é o que eu estou lembrando que eu acabei de ler. Racismo Estrutural. Ó, veja, Racismo Estrutural é o livro que eu citei. Então, vou lá, ó, citar, tá vendo, ó? Tá exatamente igual, Almeida, vírgula, Silva, ponto, racismo estrutural, ponto, olha lá, ó, tá vendo? Vou anexar novamente para vocês verem que está exatamente igual. Ó, isso aqui é o que estava na minha citação, ó. Aqui é o que eu copiei, tá vendo? Tá exatamente igual. Então, façam esse macete caso vocês tenham dúvida de quais detalhes são necessários. Pessoal, vou anexar a trilha de aprendizagem para a gente conversar por lá agora. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Talvez na hora de fazer que vai surgindo as dúvidas. Bem, então aqui está a minha tela. O que eu quero mostrar para vocês é aquela parte de metodologia. Nós já conversamos, já mostrei a tela para vocês, todos os detalhes da trilha de aprendizagem. Aqui, pessoal, é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu mostrei a minha metodologia, mas eu fiquei um pouco preocupada e, na verdade, não consegui mostrar o sentido, porque a metodologia, ela foi colocada por profissionais da minha dissertação, né? Ela foi colocada por profissionais renomados, professores muito renomados sobre o assunto de metodologia mesmo, como um exemplo para os demais pesquisadores. Mas é uma dissertação, assim, muito completa e muito detalhosa, que serve para um outro tipo de pesquisa, né? Não para o paper. Mas para o paper, vocês precisam responder apenas 3 perguntas, tá bom? Quais são essas 3 perguntas? Qual é o tipo de pesquisa? Né? Sua pesquisa é exploratória, descritiva ou explicativa? A pesquisa exploratória é aquela que vai pesquisar algo que nunca foi pesquisado, é algo novo, é algo que você está explorando. Por exemplo, vou encontrar a cura do câncer com a minha pesquisa. Então, é algo novo. Eu trouxe ali no meu resultado a cura para o câncer. Então, a minha pesquisa seria exploratória. O que eu penso que não vai ser o caso de vocês com essa pesquisa, com esse paper. A pesquisa de vocês podem ser descritiva. O que seria a pesquisa descritiva? Você está contando as características de um fenômeno. Então, professor, eu quero descrever o impacto dos custos em uma organização. Então, quando eu me proponho a descrever, isso significa que eu não vou analisar, eu apenas vou descrever, eu vou contar quais foram os custos e só, tá bom? Descrever, contar as características, detalhar aquilo. Isso é descrever, isso é pesquisa descritiva. Pode ser que tenha alguma pesquisa nesse sentido, mas eu penso que a maioria de vocês vai fazer uma pesquisa do tipo explicativa. O que seria uma pesquisa do tipo explicativa? Uma pesquisa do tipo explicativa responde algo, na verdade, tenta justificar algo. Então, vocês vão analisar os custos de uma organização. Então, vocês vão lá embaixo explicar o que é esse custo, como foi esse custo, como foi esse impacto, o porquê desse impacto. Então, eu penso que a maioria de vocês vão estar aqui na pesquisa explicativa. Então, respondeu essa pergunta, ok. Agora é hora de pensar onde e como você buscou as suas informações
e referências. Então, onde você buscou as informações e referências? Professor, eu busquei informações a partir de livros, de artigo, aplicando uma pesquisa com o gerente da organização. Então, foi aí que eu busquei as minhas informações. E as referências? Professor, eu busquei livros e artigos que pudessem embasar a minha temática em sites, em biblioteca, né? Enfim, então aqui vocês vão buscar vão dizer onde você buscou as suas informações. Respondeu qual é o seu tipo de pesquisa. Respondeu onde você buscou as informações e referências. Agora vocês precisam dizer como vocês apresentarão os resultados. Professora, eu vou apresentar os resultados descrevendo a fala do gestor, né? Vou analisar essa fala. Então, se você faz uma análise de uma fala, então a sua pesquisa ela é qualitativa, porque parte de abstrações, você está fazendo algo abstrato, né? Uma fala. Agora, se você for pegar os números da instituição, então eu vou pegar os custos da instituição, quanto ela teve de custo, janeiro, fevereiro, março, vou escrever esses custos, esses números, então você está fazendo uma pesquisa quantitativa. Agora, se você for buscar ali os números da instituição, fazer uma análise desse número, ainda trazer fala do gestor, trazer texto, trazer números e textos analíticos, então você está fazendo uma pesquisa quanti e quali, tá bom? Então vocês precisam responder apenas essas 3 perguntas. Qual é o tipo de pesquisa? Onde e como você buscou as suas informações? E como será apresentado o resultado? É isso. Vou elaborar agora um exemplo. Tá, então eu vou escrever sobre o impacto dos custos nos órgãos públicos de saúde. Vou escrever sobre isso. Tá, então vou analisar. Então, vamos lá. Quando eu for escrever, eu poderia escrever assim: a minha pesquisa é uma pesquisa do tipo explicativa, pois, segundo tal autor, a pesquisa explicativa busca justificar um fato. Ponto. Para tanto, busquei referenciais, livros e artigos sobre a temática que pudesse embasar as minhas análises e percepções em bibliotecas físicas e também em sites considerados científicos. Ponto. Além disso, vírgula, realizei a pesquisa de campo, vírgula, por meio da entrevista com gestores da instituição, vírgula. Segundo o autor tal, a entrevista, ela se constitui em um momento de encontro com a prática, onde eu vou pesquisar, onde eu vou conversar com aquele que vivencia essa realidade. Essa entrevista, ela foi composta por perguntas abertas e fechadas. Ponto. Essa pesquisa, os resultados dessa pesquisa ela é feita a partir de uma análise qualitativa, pois busca compreender ideias e percepções sobre aquilo que eu estou pesquisando. Ponto. Montei uma metodologia. É isso, pessoal. É isso que vocês precisam escrever. É só isso, tá bom? Não precisa de muitos detalhes, nada disso. É só responder essas 3 perguntas. Pessoal, dúvidas? Por enquanto, não. Não, não, por enquanto não, né? Vamos ver na hora de escrever, se vai vir tudo isso que vem na tua cabeça aí na nossa, na minha.
Vai sim, pessoal.